Não tá muito do lado lá? Não, tá bom. Então, esse negócio da mentalidade revolucionária, uma das dificuldades que a gente tem para esse estudo é que a imaginação das pessoas, e inclusive dos próprios estudiosos, ela está impregnada por certas imagens que são extremamente atrativas e hipnóticas. E uma delas é, evidentemente, a Revolução Francesa. Então, nós podemos dizer que a ideia mesma de revolução, ela evoca imediatamente na cabeça dos nossos contemporâneos, em primeiro lugar, a ideia da Revolução Francesa. Você pensa em revolução, você pensa em queda da Bastilha, decapitação do rei, etc. etc. Tudo isso está tão impregnado que todo e qualquer estudo que se faça sobre revoluções as encara sempre como se fosse, vamos dizer, variantes ou fenômenos da mesma espécie da Revolução Francesa. É claro, a ideia da revolução então aparece associada aí a duas coisas: a mutação violenta da estrutura do poder, né, e a construção de uma sociedade totalmente nova do dia para a noite. Então, esta força impregnante da imagem da Revolução Francesa faz com que a gente imagine, não só que a gente imagine o fenômeno da Revolução de uma maneira mais ou menos estereotipada, mas que a gente também conceba de maneira estereotipada aquilo contra o qual a Revolução se faz. Quer dizer, então, junto com a imagem da Revolução, você tem a imagem do antigo regime. E o antigo regime, então, pelo próprio fato de ele ser chamado de antigo regime, o próprio termo tem uma certa força atrativa também, e faz com que a imaginação popular, mas não só a imaginação popular, às vezes a do próprio estudioso, né, vagamente imagina o antigo regime como se fosse algo antigo mesmo. Quer dizer, como se fosse, vamos dizer, a ordem tradicional que de repente foi rompida pela Revolução. Tá certo? Então, vamos dizer, o antigo regime, a monarquia, a ideia do direito divino dos reis, o absolutismo, etc. Tudo isso aparece como um complexo de coisas que forma a imagem, dizer, da ordem tradicional. Como se essa ordem tradicional tivesse mais ou menos durado toda a história europeia, né? Então a Revolução aparece como uma ruptura com alguma coisa que era muito antiga e que era tradicional. Só que acontece que, se você for ver a cronologia, essa ideia é completamente errada. Quer dizer, o que eles chamam de antigo regime tinha aproximadamente 200 anos quando veio a Revolução. É isso. E ele não expressa a continuidade normal da ordem tradicional europeia, mas expressa uma ruptura que foi ainda mais profunda e mais vasta do que a própria Revolução Francesa. Isso quer dizer que o advento do absolutismo, o advento do Estado moderno, ele em si próprio é uma revolução de alcance imensamente maior do que a Revolução Francesa. Então, a Revolução não é uma revolta contra a ordem tradicional. Ela é uma revolta contra a Revolução anterior. Assim como a Revolução Russa, por sua vez, e as revoluções comunistas serão ainda, vamos dizer, todas elas são revoluções dentro da Revolução. A rigor, só existe uma revolução, que é aquela que estabelece o espaço histórico dentro do qual acontecerão as revoluções. E essa revolução é o advento do absolutismo. Então, não houve nenhuma revolução. O advento do absolutismo, por sua vez, não é uma revolução sangrenta. Tá certo? E não é uma sublevação, não é algo que aparece do povo ou dos intelectuais contra uma ordem política estabelecida. Nós já vamos ver que tipo de revolução que foi. Mas acontece que
o advento do absolutismo cria o espaço histórico no qual são possíveis as revoluções. Então ele praticamente inaugura a era das revoluções dentro da qual nós ainda estamos. Não vamos esquecer que a definição geral de revolução que nós adotamos aí, quer dizer, a revolução é a promessa de um futuro melhor a ser obtido mediante a concentração do poder. Quer dizer, você tem que ter todos esses elementos. Quer dizer, você tem que ter um estado de coisas que é tido como prejudicial, negativo, danoso, etc. Você tem que ter uma promessa, etc. Isso tem que ter, com isso, a justificação para a concentração do poder. E, portanto, você tem que ter os meios de realizar essa concentração do poder. Ora, como é que se forma, vamos dizer, os estados modernos? Em todos os casos, você vê que sempre houve uma situação de caos, de confusão pré-existente, que a formação do Estado, a qual a formação do Estado se opõe como uma promessa de solução. Por exemplo, no caso dos casos mais conhecidos, na Itália de Maquiavel, a Itália é constituída de uma série de principados, né, mais ou menos independentes, vamos dizer, incapazes de se organizar e repelir o invasor estrangeiro, no caso francês, e então aparece na cabeça do Maquiavel, pelo menos, esse projeto do príncipe, que seria um governante que tomaria o poder, né, usando, né, de astúcia, traição, etc., etc., e que constituiria, então, um poder central capaz de restaurar, então, a soberania da nação italiana. Tá certo? Esse é um primeiro projeto. Esse projeto não se cumpre, ele não acontece. A Itália só vai se formar como nação, ao menos no século XIX. Então, em Maquiavel, a ideia do Estado moderno, ela aparece com uma nitidez até maior, justamente porque era apenas um projeto, apenas uma ideia. Não tem a complexidade de um processo histórico real. Mas a gente entende facilmente, quer dizer, a dialética do que o Maquiavel está propondo. Quer dizer, há uma situação de divisão e de caos, forças em disputa, né? E para unificar o cenário e acabar com a confusão, um governante se levanta e constitui um Estado unificado moderno. Muito bem. O projeto Maquiavel não foi realizado, mas algo de muito parecido foi realizado em seguida, quando, logo após a Reforma Protestante, se espalham pela Europa as guerras de religião. Veja, se você perguntar se a própria Reforma foi um movimento revolucionário ou não há uma resposta unívoca, porque houve várias reformas diferentes, né? E nenhuma delas aparece com a ideia de um novo Estado. Nenhuma delas aparece com a ideia de uma centralização do poder, tá certo? E nem mesmo da constituição de uma nova estrutura política. Aparece como uma reforma da própria sociedade, tá certo? E a relação disso com o poder político é uma coisa bastante ambígua. Quer dizer, ninguém aparece com uma ideia tipo Maquiavel. Não, nós vamos fazer um Estado, vamos colocar aqui um governante, ele vai impor isso assim, assim. Não é essa a ideia dos reformistas em primeiro lugar. Mas em alguns lugares a coisa assume essa figura, como por exemplo em Genebra, onde Calvino ele praticamente constitui um novo governo, né, e constitui um poder altamente centralizado, com a polícia dos costumes, né, e implanta um modelo de nova sociedade. Mas note bem, isso não era uma proposta originária, isso foram coisas que foram acontecendo, não é um plano nesse sentido, né. No caso de Lutero,
ele só queria vamos dizer, uma reforma da igreja. Ele não apareceu com um plano de um novo Estado, uma nova proposta de governo, nada disso, mas depois ele foi obrigado a fazer uma aliança, vamos dizer, com a nobreza, aliança, aliás, contra os seus próprios adeptos, né? Porque quando Lutero começa com aquela, prega lá suas 95 teses na igreja de Wittenberg, né, muita gente começa a usar aquilo como pretexto para fomentar rebeliões sangrentas até. E começam a matar gente, a incendiar cidades. O Lutero fica contra isso e ele pede o auxílio então dos nobres para sufocar essa rebelião. Veja que coisa incrível. Daí desta aliança da igreja protestante com os nobres, vamos dizer, surge a fórmula de uma nova sociedade política, no qual você tem, vamos dizer, os dois poderes, quer dizer, tem a igreja que cria como é que diz? Cria e mantém, né, os valores vigentes, e ela também forma a mentalidade da classe governante. Quer dizer, a nobreza seria educada pela igreja, né, para manter uma sociedade política que fosse compatível com os princípios da igreja. Então acaba aparecendo uma proposta de sociedade política. Certo? Mas nada na reforma começa assim. A inspiração inicialmente era simplesmente religiosa. É uma reforma da igreja. Né? Então, é difícil você dizer se a reforma é ou não um movimento revolucionário. Ela tem elementos revolucionários, por exemplo, essa coisa milenarista está presente, quer dizer, a ideia de uma utopia de uma sociedade perfeita, onde não havia mais pecadores, etc. Tinha, especialmente em Calvino. Outro elemento que estava presente em Calvino é, vamos dizer, a criação da organização revolucionária. Calvino é o sujeito que inventa praticamente todos os instrumentos da militância. Ele inventa as passeatas de protesto, a organização da sociedade civil como meio de pressão. Tudo isso que a gente vê os movimentos políticos usarem hoje, o Calvino que inventou tudo isso. Também outro elemento revolucionário que está presente ali é, quer dizer, a moral revolucionária invertida. Quer dizer, o fato de que o revolucionário, por ele se acreditar um instrumento da ordem divina, ele não pode pecar. Quer dizer, o que quer que ele faça não é mais pecado. Quer dizer, essa autobeatificação, como é que se diz, hiperbólica, né, que é um elemento constante da mentalidade revolucionária, também está lá. Mas note bem, mas são elementos soltos. Mas, e tudo isso ainda, dizer, não aparece como característico, dizer, do mundo moderno, propriamente dito. O mundo moderno começa quando se institui os Estados modernos, os Estados-nações, né? E esse Estado se institui precisamente para fazer face a uma situação criada pela reforma, que é a situação de guerra de religião. Quer dizer, por um lado, a ruptura da autoridade da igreja, a queda da autoridade da igreja, que não tem nada a ver com a reforma, que é anterior à reforma. A igreja já estava desmoralizada desde que o Papa foi para Avignon, a convite do rei da França. Quer dizer, o rei da França queria desembarcar a igreja para si, então transporta a igreja para Avignon. Enquanto isso, Roma vira uma bagunça, né? Ali a cidade se torna presa de grupos de delinquentes, né? Chega a ser a cidade é invadida várias vezes, vira um caos, e durante bastante tempo fica aquela discussão de se o Papa devia voltar ou não devia voltar, né? Isso se destaca, então, o papel de Santa Catarina, que sempre se esforçou para que o Papa voltasse, né? Mas, quer dizer, aí você já tinha uma situação mais ou menos de descrédito. É claro que a saída do Papa de Roma fomenta tremendamente a própria corrupção dentro da igreja, né? Quer dizer, tinha toda a confusão na cidade e a própria igreja se decompondo moralmente por dentro, né? Que é uma situação que só vai terminar depois do Concílio de Trento. O Concílio de Trento é que bota a ordem na coisa, e de uma maneira quase miraculosa, porque a igreja tinha chegado no fundo do poço em matéria de confusão e corrupção, e de repente o Concílio de Trento consegue botar ordem no negócio.
Mas quando aparece a reforma, tendo justamente como um dos seus argumentos a própria corrupção e confusão na igreja, né, o efeito imediato da reforma é evidentemente mais confusão, porque você já tem a autoridade religiosa já está desmoralizada, tá certo? E agora ainda tem um poder concorrente. E esses dois poderes estão armados. E pela Europa inteira eles começam assim, a matar uns aos outros. Sem contar, vamos dizer, as subdivisões internas da própria igreja protestante. Quer dizer que a primeira violência que você vê surgir dentro da reforma são esses grupos milenaristas mais radicais que, usando das propostas de Lutero, começam a tocar fogo nas cidades e matar gente para todo lado, dizendo que vão instaurar a sociedade dos santos, né? E matar todos os pecadores. Essa é a primeira violência. A segunda violência é de Lutero contra eles. Ele junta lá os príncipes e massacra os caras, né? Vamos dizer que a primeira violência não é de protestantes contra católicos, mas é de protestantes contra protestantes. Não. Mas aos poucos a coisa se dissemina. Então são inúmeras facções, todas em disputa umas com as outras, todas armadas, e no fundo todas achando que qualquer violência que elas fizessem estaria justificada, porque era para salvaguardar a pura religião. Quando essa situação se torna intolerável, é que aparece a filosofia de Hobbes, que vai ser um dos elementos justificadores do absolutismo. Hobbes teve, nesse sentido, muito até a proposta dele, ela de certo modo é levada à prática literalmente, que não acontece com a do Maquiavel. E a ideia dele era o seguinte: o primeiro artifício que ele faz é dissolver as diferenças doutrinais entre as várias facções, resumindo tudo no problema do impulso agressivo do homem. Quer dizer, o homem é um bicho mau que quer sempre destruir os seus semelhantes, né? É a guerra o estado de natureza, como ele diz, é a guerra de todos contra todos. Note bem que o que ele estava vendo ali não era um estado de natureza, é uma situação altamente complexa, tá certo? Envolvendo justamente a religião, que era o principal elemento controlador da guerra de todos contra todos, né? Quer dizer, a religião era o princípio moral unificador. Então, mas ele dissolve o conteúdo religioso da discussão na ideia da guerra de todos contra todos. É como se ele dissesse: olha, aqui pouco importa se os pretextos da violência atual são de ordem religiosa. Isso é apenas a repetição do estado de natureza, que é a guerra de todos contra todos, o individualismo extremado. Quer dizer, todo mundo quer dominar, o ser humano tem um impulso. Tem dois impulsos naturais, que é o de agredir e o de fugir. Então você tem a raiva e o medo. Então, ele dissolve o conteúdo ideológico e moral da disputa que está havendo, né, num fenômeno primitivo, que é, segundo ele, a explicação do que está acontecendo. Então, ele diz que a guerra de todos contra todos acaba chegando a um ponto em que todos acabam perdendo. Entendeu? No caos geral, a insegurança se espalha de tal modo que não há mais vencedores. Então é nesse momento que se constitui, segundo ele, um Estado. Tal como acontece nele, Rousseau e outros autores da época, não fica claro se o que ele está falando desse estado de natureza foi um acontecimento histórico que houve no princípio dos tempos, ou se é vamos dizer, um modelo hipotético, um simples símbolo, né, que ele está tentando usar como instrumento para a explicação analógica da situação atual. Então, o modo como ele explica o surgimento do Estado, aspas, no início dos tempos, fecha aspas, é na verdade a proposta que ele está oferecendo para aquele momento. Então você não sabe se ele está falando de seres primitivos ou está falando daquele momento, né?
As duas coisas ficam indistintas. Então, de certo modo, vamos fazer de conta que ele acredita que houve o surgimento do governo, vamos dizer, em tempos imemoriais, por esse mecanismo. Então ele está sugerindo que se faça de novo a mesma coisa diante de uma situação de caos presente, tá certo? Então, quando a ideia da constituição do Estado é que o Estado é baseado, vamos dizer, na defesa da sociedade. Quer dizer, a sociedade, para ela poder continuar existindo, tem que haver um poder unificado que controle as várias facções em jogo e que reprima, né, os excessos da agressividade e que faça cessar a guerra de todos contra todos. Tá certo? Isso quer dizer que o princípio número 1 e único do governo é a segurança. A segurança e a ordem. Tá certo? Para instaurar a segurança e a ordem, é preciso que este governo central ignore os discursos das várias facções. As várias facções estão lutando em função de princípios religiosos, morais, etc., nos quais eles acreditam. O governo deve fazer abstração disso e colocar acima das disputas deles, acima daqueles pontos em que eles estão interessados, o problema da segurança. Tá certo? Então, vamos dizer, a primeira finalidade do Estado é manter-se a si mesmo, acima de todas as disputas. Tá certo? E o que acontece com as disputas? Bom, as disputas, então, são reduzidas à condição, vamos dizer, de divergências entre indivíduos ou entre grupos. Essas divergências, as ideias que justificam as divergências, deixam de ter legitimidade em face da consideração maior, do problema maior, que é o da segurança. Tá certo? Então, o Estado controlador que protege todos contra todos não pode aceitar os argumentos das várias facções. Então ele se coloca acima dessa divergência. Tá entendendo? E a autoridade maior dele provém justamente de que ele protege a todos igualmente, uns contra os outros. Tá certo? Então, o que acontece nesse momento? Acontece que o poder político adquire uma total independência em função, vamos dizer, dos valores religiosos que estão em disputa. Está entendendo? Na hora que eles constituem um Estado, ou um Estado que governa sobre várias facções religiosas diferentes, ou um Estado que impõe aos seus súditos a religião do rei, eles fizeram que o que acontece é que o rei é que se torna o fator decisivo, e não a religião. Então eles adotam o princípio, né? Cujus regio eius religio, quer dizer, conforme o seu rei, tal será a sua religião. Então eles estão admitindo a existência de vários estados soberanos, vamos dizer, iguais em direitos, por assim dizer, tá certo? Cada um seguindo uma religião diferente. E do mesmo modo, se dentro do mesmo país você tem várias facções, o rei reina sobre todas elas, acima das suas divergências. E qual é o critério das ações do rei? Em primeiro lugar, a manutenção da própria soberania. Segundo, evidentemente, a defesa do território, da sociedade, contra o caos interno e contra o inimigo externo. Tá certo? Então, em nome disso, ele pode agir de maneiras que já não podem ser julgadas de acordo com os critérios morais das várias coletividades. Ele está acima disso. Está entendendo? Então, se ele contraria a moral católica, a moral protestante, dane-se. Ele está lá reinando em função de uma necessidade superior, que é a sobrevivência dos próprios católicos e protestantes. Você vê que durante todo o período da Idade Média,
não existe o que hoje nós chamamos de política. Quer dizer, o que existe é a constituição jurídica e moral da Europa inteira. Então, a política só existe como executora do direito. Ela não é uma atividade independente. Tá certo? Então, o que você tinha é uma situação, vamos dizer, de uma unidade cultural e religiosa europeia que cria, vamos dizer, uma ordem jurídica mais ou menos aceita por todos e que é representada localmente por vários poderes que não são propriamente soberanos. Quer dizer, os estados não são fortes o suficiente para afirmar a sua soberania. E por outro lado, mesmo a organização social do poder, já não político, do poder socioeconômico, também está submetido a esse direito que impera sobre toda a Europa. Tanto que a própria propriedade feudal não era um direito incondicional. O senhor feudal, ele não tinha direito total à sua propriedade. Quer dizer, se ele não administrasse aquele direito, os outros podiam tomar a propriedade dele. Você vê que a ideia da inviolabilidade da propriedade privada, nem isso existia. Existia, claro, a propriedade privada da terra. E essa situação de os outros tomarem a terra de um senhor feudal que ele administrou mal é uma coisa raríssima, mas admitia-se que isso podia acontecer. Quer dizer, então, essa ideia moderna, vamos dizer, que está consagrada na Constituição brasileira, da utilidade social da propriedade, é um princípio medieval, já estava lá presente. Então, nem os estados eram soberanos, nem os próprios senhores feudais eram totalmente donos de suas terras. Tá certo? O que imperava, vamos dizer, era uma série de princípios morais e jurídicos que todos aceitavam. Tá certo? Então, nesse sentido, vamos dizer, a disputa de poder político não tinha como acontecer, a não ser se fosse de maneira ilegal. Como, por exemplo, no caso do rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que ele se torna rei. Portugal é o primeiro estado moderno que se forma, anterior a quase 200 anos ao que depois veio acontecer em toda a Europa. E como é que ele constitui o estado? Por meio ilegal, quer dizer, saltando as janelas dos seus concorrentes, cortando a garganta deles e tomando as terras de todos. E assim ele foi unificando e virou rei. Né? Isso quer dizer que a disputa do poder, no contexto da Idade Média, era sempre visto como uma coisa ilegal e violenta. Não havia, vamos dizer, uma atividade política legítima. Está compreendendo? Então, a primeira tentativa de formar um império, quer dizer, de dar a essa unidade jurídica europeia uma encarnação política, nunca deu muito certo. Quer dizer, o império ficou sempre meio capenga, nunca chegou a dominar a Europa inteira. Né? Frequentemente era desafiado por poderes locais. Em suma, vamos dizer, o império europeu praticamente não chega a ser uma realidade. Ele é uma tendência que como é que se diz? Ora parecia se realizar, ora parecia se dissolver. Né? Agora, a unidade jurídica e moral existia, garantida pela própria Igreja, mas não encarnada num poder político determinado. A tentativa de fazer encarnar é exatamente o império. Tá certo? Mas o império teve uma existência, vamos dizer, meio ambígua. Né? Então, você tinha vários estados locais relativamente fracos, sem um poder central capaz de se afirmar contra os poderes locais. Quer dizer, os senhores feudais sempre tinham um poder grande sobre o rei, capaz de limitar a sua ação. O rei era considerado apenas um primus inter pares, quer dizer, ele era o mais importante, mas de uma coletividade à qual ele mesmo pertencia. Ele era somente um nobre, com alguns privilégios a mais, mas não um poder total sobre os outros. Né?
Então, a formação do Estado moderno, então, se dá, em primeiro lugar, constituindo a política como atividade independente e constituindo a disputa pelo poder como a atividade mais importante e mais nobre, da qual depende justamente a sobrevivência de toda a sociedade. E, em segundo lugar, se constitui através do esmagamento dos poderes menores, poderes locais. Quer dizer, a destruição da nobreza pelo rei. Então, o rei, em primeiro lugar, se afirma como uma autoridade que é independente da igreja. E daí que surge a doutrina do direito divino dos reis. O observador moderno, sobretudo, vamos dizer, a opinião mais popular, mas às vezes até o estudioso, encara todo esse período do antigo regime como se o direito divino dos reis fosse uma coisa imemorial. Quando, na verdade, ele é uma novidade totalmente revolucionária que é introduzida contra a igreja. A ideia que tinha vigorado até então é que os reis não têm direito divino algum, eles são sagrados pela igreja e podem ser destituídos pela própria igreja. Quem constitui o imperador é o Papa. Mas, na época do absolutismo, surge a ideia de que o rei, como ele não está vinculado aos compromissos de nenhuma das comunidades religiosas que formam a sua nação, ele só presta satisfação diretamente a Deus. E se ele for prestar satisfação ao Papa, então ele estará vinculado a uma das facções. Ele não pode. Então, ele não precisa mais do Papa. Ele não precisa mais de intermediário. Quer dizer, o rei se comunica diretamente com Deus. Essa é uma noção fundamental, vamos dizer, da monarquia francesa, por exemplo. Você vê que essa ideia até hoje tem defensores. Você pega esse escritor ele é maravilhoso, Henri Montagu, né? Ele defende o tempo todo que a monarquia francesa tem uma missão que lhe foi investida diretamente por Deus. Está entendendo? Na Inglaterra, então, nem se fala, porque o rei se autoconstitui como o chefe da igreja. Ele rompe com o papado, tá certo? Ele não precisa mais do Papa, ele não precisa mais do Vaticano, porque ele é o fundador e chefe da religião. Então, veja, isto foi o processo revolucionário mais profundo da história ocidental até hoje. Porque ele cria a política como um domínio independente, acima do qual não há autoridade. Entendeu? Bom, e ele, ao criar isso, ele cria uma segunda modificação que entrará tão profundamente na constituição da sociedade que ela está presente ainda hoje, que é a de que as crenças religiosas são matéria de domínio privado e não podem, vamos dizer, pretender a uma validade pública. A única coisa que tem validade pública é o quê? É o Estado. Então toda a ideia do Estado leigo moderno já está dada aí. Embora esses Estados não fossem leigos, embora os reis tivessem também as suas religiões. Mas você vê, se um rei é católico e outro é protestante, ambos se reconhecem como poderes soberanos. Está compreendendo? E se dentro do mesmo país você tem várias facções religiosas, a adesão do sujeito a uma ou a outra é considerada apenas uma decisão de domínio privado que não pode pretender se sobrepor à ordem geral personificada pelo rei. Estão entendendo como é que é isso? Então, essa revolução se faz em nome da paz. E ela é exatamente a proposta de uma situação melhor a ser obtida mediante a formidável concentração de poder. A mais violenta que tinha acontecido em toda a história humana até então. E implica, vamos dizer, não só o rebaixamento da autoridade da igreja, mas a subjugação da nobreza pelo rei. E às vezes a destruição dela. Se você assistir o filme do Eisenstein, Ivan Terrível, é a história de como isso aconteceu na Rússia. Como o rei, que era apenas
nobre mais importante, ele quebra o poder, vamos dizer, dos outros, dos senhores feudais, e impõe um governo central. Na medida que impõe um governo central, você cria o que? A burocracia estatal. E a burocracia estatal passa a ter mais poder do que esses nobres administradores locais. Você vê aqui, na Inglaterra, por exemplo, esse processo não foi tão profundo, porque uma série de atribuições administrativas continuaram na mão dos nobres locais. Então a administração é mais diversificada, que é uma coisa que você ainda vê aqui nos Estados Unidos, sobra um pouco disso, né? Essa importância extraordinária que tem os condados, né? Até o nome, condado. O que é condado? É a propriedade de um conde, né? Então, a relativa independência desses condados se mantém na Inglaterra, e várias funções administrativas, por exemplo, de cartório, do registro civil, essa coisa, continuam na mão dos nobres. Tá certo? Na França não, na França o governo tira tudo dos nobres, tá certo? E os transforma numa classe ociosa. Tá certo? Que foi um dos motivos de revolta, porque os franceses não viam por que você pagar um monte, quer dizer, os caras perdiam as suas funções, mas conservavam o direito aos impostos que recebiam. Então eles realmente recebiam para não fazer nada, né? E ao mesmo tempo criavam uma burocracia estatal que também custava muito dinheiro. Então estava pagando duas vezes. Você pagava uma para o nobre não fazer nada, e outra você pagava para o burocrata fazer aquilo que o nobre deveria estar fazendo, né? Então, a partir daí, então, a política se constituiu como uma atividade independente, a disputa de poder, né, se torna um elemento fundamental da sociedade, porque a própria subsistência da sociedade depende disso, né? Então é a atividade mais importante, é mais nobre, tá certo? E o governante se subtrai ao julgamento das várias comunidades religiosas e culturais que compõem a sociedade. E daí mesmo que aparece o direito divino dos reis. Quer dizer, o rei tem uma comunicação direta com Deus e ele presta satisfação diretamente a Deus. Ninguém pode julgá-lo de fora. Eu não perdi o fio da meada. Que a política se coloca com uma dimensão independente da religião ficou claro, mas não ficou claro para mim como surge nesse momento e por essas razões a coisa da disputa política, já que o rei se coloca justamente acima de todas as facções e fazendo abstração daquilo que elas querem pregar. Aonde entra a disputa política? Você precisa ver que quando aparece essa ideia, ela não está realizada. Quer dizer, o rei ele tem que afirmar o seu poder. Para afirmar o seu poder, ele tem que agir como o príncipe do Maquiavel. Ele tem que destruir todos os seus virtuais concorrentes. Então, esta atividade se torna importante, ainda que ela só tenha um agente legítimo, que é o rei. Mas é claro que se um outro sujeito derrubar aquele rei, e criar uma outra monarquia, ele tem os mesmos direitos do anterior. Está entendendo? Isso quer dizer que a vitória se torna um princípio legitimador. Quer dizer, você é o governante legítimo por quê? Porque você matou todos os outros. Como aconteceu em Portugal. Está entendendo? Bom, acontece que, você vê, em Roma, era comum a ideia de que a administração do Estado estava acima da moral. O Friedrich Meinecke, no livro dele, A Ideia da Razão do Estado, que é um clássico, ele cita ali, ele dá uma lista de textos da antiguidade, da greco-romana, onde se mostra que havia consciência disso. Como diz Cícero, muitos pecam pelo bem da República. Quer dizer, para assegurar, vamos dizer, a sobrevivência da sociedade política, ele é obrigado a fazer coisas que na sua vida privada ele não poderia fazer. Como, por exemplo, o rei de Portugal, né? Quando ele salta a janela dos adversários e lhes corta a garganta, ele comete um crime, evidentemente.
Tá certo? Mas como é justamente isso que constitui o poder central e constitui a nação portuguesa e o Estado português, então passa a ser legítimo. Tá certo? Então o Meinecke mostra que na antiguidade todo mundo aceitava mais ou menos isso. Né? E quer dizer, era natural você colocar as ações dos governantes acima do julgamento moral. Isso não quer dizer que eles jamais fossem julgados, mas vamos dizer, os protestos morais contra as ações dos governantes eram protestos individuais e não tinham uma relevância pública, não se criava um movimento político, tá certo, em função daquilo. Como, por exemplo, você vê esse protesto, toda a história de Sócrates é isso. Quer dizer, ele está falando de uma moral universal que julga todos os homens, e que os governantes não estão acima dela. Mas o que é Sócrates? É apenas um indivíduo que tanto não tem poder nenhum, que o condenam à morte e até ele mesmo aceita a condenação, mostrando que ele considerava legítima a ordem política vigente. Outro protesto é aquele que aparece na Antígona, mas ele apareceu no teatro, quer dizer, um protesto simbólico. Quer dizer, ninguém jamais pensou em fazer, vamos dizer, um movimento político que, em nome da moral, contestasse o direito do governante de agir de maneiras que, na esfera privada, seriam consideradas ilegítimas. Acontece que, durante toda a Idade Média, esse direito especial dos reis esteve suspenso. Santo Agostinho diz que as leis, que o direito dos antigos reinos não eram nada mais do que grandes latrocínios. Quer dizer, um latrocínio organizado, né, latrocínio central, quer dizer, é o monopólio estatal do roubo e do homicídio. Tá certo? Acontece que, durante toda a antiguidade, esse direito, vamos dizer, a uma moral especial, moral permissiva para os reis, era considerado uma coisa, vamos dizer, mais ou menos da esfera individual deles. Quer dizer, fulano de tal, por estar em tal cargo, ele tem direito a fazer tais ou quais coisas que, se ele fizesse como cidadão privado, seriam condenadas. Né? Quando se forma o Estado moderno e, portanto, se volta a recorrer a esse princípio do que mais tarde seria chamado razão de Estado, né, que o Cícero diz, eles pecam pelo bem da República. Pecar pelo bem da República é a razão do Estado, a razão de Estado. Quando volta a razão de Estado, explica o Meinecke, ela volta centuplicada, ela volta, como se diz, com uma vingança. Porque agora não é somente o governante que tem este ou aquele direito, mas o Estado que se constitui, vamos dizer, como uma personalidade separada. Que era uma ideia que na antiguidade não existia. Tá, né? Por que não existia na antiguidade? Porque você não tinha uma religião universal em face da qual o Estado tivesse que se definir e se defender. A religião estava corporificada no próprio Estado. Quer dizer, as funções religiosas eram também funções estatais. Não é isso? Então, embora existisse a razão de Estado na antiguidade, não existia o Estado como entidade independente da religião. Ao contrário, ele era a própria religião. Quando eles voltam a apelar à razão de Estado, ela vem enfatizada pelo fato de que o Estado se constitui, não somente o governante tem tais ou quais direitos em função da defesa da República, mas o Estado se constitui como personalidade independente fora e acima da igreja ou das igrejas. Está compreendendo? No mesmo tempo que o Estado se forma, então, as várias opiniões morais das várias facções, que primeiro as religiões, para ser consideradas facções, mas, quer dizer, elas já não têm, a religião não tem mais aquela validade universal que se impõe a todos. Não, são apenas facções diferentes que pensam de maneira diferente. Então, na mesma medida que acontece isso, as opiniões morais desses vários grupos são expulsas para a esfera das diferenças privadas, que não podem pretender ter uma validade pública.
Então o que se inaugura a partir daí? A dupla moral. Todo mundo agora tem duplas morais. Ele tem a moral enquanto ser humano, que é aquela que ele segue pela sua religião, etc, etc. E a moral dele de súdito ou cidadão, que é a moral do Estado. Você imagina, vamos dizer, a influência que isso teve no surgimento da paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva é o efeito direto da vigência da dupla moral. Está compreendendo? Bom, e um terceiro efeito disto é o que esse cidadão Reinhard Koselleck estuda nesse livro, que é o livro clássico, Crítica e Crise. Ele parte de uma diferença que John Locke vai ser o grande ideólogo do iluminismo, da modernidade, etc. John Locke diz que existem três morais. Existe a moral da religião, que separa, vamos dizer, o pecado e a graça. Existe a moral estatal, que separa a inocência e o crime. E existe a moral da opinião, que separa o conveniente do inconveniente, ou a virtude do vício. É simplesmente o que as pessoas acham. Acontece que com a formação do Estado moderno, a religião passa a ser também uma espécie de opinião. Ela perde a autoridade. E ela se torna apenas uma opinião pessoal entre outras. Ao mesmo tempo, o John Locke observa com muita acuidade que a moral da opinião ela não é propriamente individual. Ela é coletiva. Quando as pessoas gostam ou não gostam do personagem, da pessoa, né? Elas aprovam ou desaprovam a conduta, né? Claro que elas não podem mandar o sujeito para a cadeia só porque não gostam dele. Né? E, veja, a opinião desses grupos não coincide necessariamente com a opinião da religião. Já que agora vigora o princípio, vamos dizer, da opinião pessoal, que você só pode ter no seu círculo privado, mas a qual você não pode tentar dar uma validade estatal, oficial, né? Então, o fato é que ninguém controla mais a formação dessa opinião social. Então, o mundo da opinião já que ele não pode pretender, vamos dizer, a conquistar uma autoridade estatal, ele se afirma através, vamos dizer, da aprovação ou desaprovação social de certas condutas. E isto é o mecanismo essencial, vamos dizer, da moral burguesa. A moral da sociedade burguesa é toda feita assim. Quer dizer, você agiu de uma maneira que é inconveniente, ou que a gente não gosta. Quer dizer, eles aprovam, aplaudem ou vaiam. Tá certo? E acontece que esse poder de aplaudir ou vaiar, né, justamente na medida em que as opiniões dos vários grupos não podiam pretender a uma autoridade política, ele vai criando meios próprios de ação, meios próprios de se fazer valer. E o volume, vamos dizer, com que se ouve a opinião vai aumentando com o tempo. E aumenta através de dois canais. O primeiro que é chamado República das Letras. Quer dizer, à medida que aumenta, vamos dizer, a produção editorial, a imprensa, etc., etc., é o falatório, o zum-zum. Não é isso? E o segundo, as sociedades secretas, a rede de lojas maçônicas, etc. É na República das Letras e nas lojas maçônicas que se forma a opinião. Está compreendendo? E é justamente esse pessoal que vai fazer a tal da Revolução Francesa. Então, o que é a Revolução Francesa? É quando o reino da opinião
se sente suficientemente forte para ele quebrar o poder político. Mas note que isso é uma coisa que acontece dentro da ordem criada pelo absolutismo e não contra ela. Está entendendo? Ora, então, vamos dizer, o absolutismo foi a primeira grande revolução europeia. E, de fato, vira toda a situação de cabeça para baixo, criando o poder político acima da religião. Em segundo lugar, ele cria o fenômeno da opinião pública. Quer dizer, antes a opinião pública estava disseminada dentro da própria religião. Quer dizer, a religião era a cultura geral, que dominava a sociedade inteira. A partir da hora em que a religião perde a sua validade geral e se torna apenas uma opinião individual entre outras, o que acontece? Ela não tem sequer o domínio da opinião individual. E começa a proliferar, então, vamos dizer, começa a se formar, então, a opinião pública, entre aspas, como força independente. Quer dizer que o domínio a partir do momento em que a religião tende a recuar para a esfera das opiniões individuais, ela perde a hegemonia da cultura. Porque ela não tem instrumentos institucionais para se impor. Antes ela tinha, vamos dizer, a própria autoridade civil. Por exemplo, a Inquisição, quando condenava um sujeito tal qual coisa, o que ela fazia? Ela não o executava, ela entregava ao poder civil. Agora já não tem mais isso. Se a igreja não tem o poder civil para se fazer valer através dela, se ela se torna também, vamos dizer, submissa a esse poder civil, se ela torna apenas um dos elementos que estão submetidos ao domínio do poder civil, então ela não domina a sociedade mais também. Está entendendo? Então isso quer dizer que a partir daí o reino da opinião, a unidade da cultura se quebra, e portanto se quebra também a unidade do reino da opinião. Mas, ao mesmo tempo, com o progresso da indústria editorial, da imprensa, etc., os intelectuais começam a se tornar fontes autônomas para a formação da opinião. Eles são grandes formadores de opinião. A ideia é que hoje se é formador de opinião. Você está entendendo? Quer dizer, como a igreja não tem mais, vamos dizer, a hegemonia cultural, então criam-se focos independentes de formação de opinião. E esses focos são justamente preenchidos pelos intelectuais. O que são os intelectuais? Por outro lado, os intelectuais são o que eu chamo de burocracia virtual. O que é a burocracia virtual? Para se constituir como estrutura de domínio independente e acima dos poderes locais, o rei tem que criar, vamos dizer, a administração pública. Não é isso? Então, isso aí, quer dizer, já estamos longe do Kozelek. Kozelek, o negócio Kozelek, o negócio dele é apenas esta parte da formação da opinião. Então, com vamos dizer, a formação dos intelectuais, nós entramos já no assunto do que eu chamei anos atrás de burocracia virtual. O que é a burocracia virtual? Para poder governar acima dos poderes locais, isso é da nobreza, o governo tem que construir uma administração central independente. Ele tem que unificar a cobrança de imposto, tem que trazer para o seu domínio todas as funções da administração pública. E isso custa muito caro e precisa muita gente. Então ele tem que formar essas pessoas. Para formar as pessoas, ele tem que dar ensino especializado para as pessoas. E, naturalmente, abrir vagas na administração pública. Então, aí você cria um novo instrumento de ascensão social. Quer dizer, um sujeito que veio do nada,
ele estudando, ele pode entrar na administração pública e ele sobe lá dentro, ele fica mais poderoso do que um conde. Qualquer cobrador de imposto na França era mais poderoso do que qualquer nobre local. Tá vendo? Então, evidentemente, dentro da classe da burguesia, da classe média, aparece lá um monte de ambições de gente que quer subir aí, mas acontece que não tem lugar para todos. Então chega um ponto onde há mais meios de ensino do que lugares na burocracia estatal. Veja que Lord Bacon, muito agudamente, ele recomenda, nos ensaios dele, ele recomenda: o governo deve se abster de dar mais ensino, de educar mais pessoas, do que há lugares na administração, do que há vagas na administração. Porque se você deu ensino para o cara e depois você não deu para ele um emprego à altura dos conhecimentos dele, o que você fez? Você fez um inimigo do povo, você construiu um foco de subversão. E é exatamente estas pessoas, né, que tinham instrução, mas não eram membros da administração estatal, ou que mesmo sendo membros dela não estavam satisfeitos por algum motivo, é as pessoas que vão ser a República das Letras, e eles que vão encher as lojas maçônicas. Está compreendendo? Então, quer dizer, o absolutismo cria toda a situação revolucionária, ele cria a possibilidade das revoluções. Ele é uma revolução inaugural, e todas as revoluções seguintes são sempre a revolução que se devora a si mesma. Deu para entender? Então você vê, quando Luís XVI é decapitado, ele não representa uma ordem tradicional que está sendo repentinamente destruída por uma revolução. Ele é o primeiro capítulo de uma revolução que se devora a si mesma. Você vê que quando as revoluções seguintes, elas sempre têm entre suas principais vítimas os seus próprios líderes, e isso é norma geral, é por causa disso. Quer dizer, a revolução é um processo essencialmente autodestrutivo, tá certo? Que prospera com a sua própria destruição. Ele vai ampliando os círculos de destruição cada vez maiores. Porque é uma coisa que, vamos dizer, não pode acabar. Quer dizer, você realizar um Estado melhor, uma sociedade melhor, através da concentração do poder, é uma coisa autocontraditória em si mesma. Quer dizer, a concentração do poder, ela, desde logo, ela cria o problema da dupla opinião. Você tem uma opinião dentro de casa e outra na rua. E isso, vamos dizer, até que ponto o indivíduo controla esses dois papéis que ele exerce? Então, depois de ele controlar os dois, ele precisaria ter um terceiro papel superior a ambos. Mas não existe esse terceiro papel. Então isso quer dizer que essa duplicidade ela tende a se tornar automatizada e inconsciente. E a partir daí é que você vê o problema, vamos dizer, da ocultação do sujeito, que você observa também no Descartes, no Montaigne, né? E mais ainda depois em Rousseau. Isso quer dizer que a vida que eles contam não é a vida verdadeira deles. É o que eles acham que deve ser mostrado para a opinião pública, para influenciá-la. Então eles não são mais capazes de contar a sua própria história. E daí aparece a paralaxe cognitiva também. Você começa, o mundo dos seus pensamentos, das suas doutrinas, é aquilo que você fala, vamos dizer, como membro da sociedade, como o que você fala em público. E não o que você, como ser humano concreto, está realmente vendo. Então nós entendemos todo o processo revolucionário, a partir do absolutismo, é vamos dizer, uma força de alienação que não pode encontrar satisfação jamais, porque ela é autocontraditória. E por isso mesmo as revoluções se proliferam em novas revoluções. Umas assim abertamente violentas, como a Revolução Francesa, outras mais do tipo absolutista, como a nova ordem mundial, que hoje se impõe de cima para baixo.
Tem umas revoluções que parecem ser feitas de baixo para cima, outras parecem ser feitas de cima para baixo, mas essa diferença é irrelevante. Agora, você vê que, quando se constituem os Estados modernos, não falta a eles nem mesmo o elemento milenarista, porque cada um desses Estados vem com uma nova mitologia a respeito da sua própria missão civilizadora no mundo. Cada um deles representa uma utopia futura. Está entendendo? Quer dizer, o processo, o que é o processo de colonização da África, da América e tal? É cada um desses novos estados, né, espalhando para o mundo o seu modelo santificante de sociedade. Claro, legitimando-se em nome do cristianismo, seja protestante, seja católico. O mesmo cristianismo que eles haviam subjugado. Está entendendo? Quer dizer, você, né, derruba o cristianismo do cavalo e em seguida você passa a personificá-lo. Não pode haver sinceridade nessa coisa. Entendeu? Quer dizer, o cristianismo se torna então um elemento ideológico justificador da monarquia. A função subsidiária já não é mais, ele já não é mais o que constitui a monarquia, ele é um elemento justificador. Tá certo? Por incrível que pareça, a igreja, embora tenha sido a grande derrotada nisso, ela aceita a nova função. Quando não devia ter aceitado nenhum único dia. Eu acho que era, sinceramente, eu acho que era melhor continuar nas guerras de religião. Isso. Era melhor o caos do que o absolutismo. O absolutismo não passa, na verdade, do monopólio estatal, do crime, né? Que é uma ideia que depois, quer dizer, nos regimes revolucionários mais avançados, se torna explícita. Quer dizer, que fator de... Quer dizer, no primeiro momento, essa ideia do governo centralizado pareceu um meio de você eliminar a violência, mas quando você vê o que aconteceu depois, quer dizer, o Estado se transformando num elemento de criminalidade e violência muito acima do que a sociedade inteira poderia fazer, você vê que o remédio é pior que a doença. Isso aí é que nem fazer quimioterapia quando ele está com câncer. Você não vai morrer do câncer, porque a quimioterapia te mata antes. Tá certo? Então, vamos dizer, que sociedade consegue matar 70 milhões de pessoas só pelo... Vamos dizer, que caos social consegue matar 70 milhões de pessoas como o Estado chinês matou? Tá? Ou 20 milhões, como o Hitler matou, ou o Stalin matou. Não consegue. Quer dizer, o monopólio estatal do crime é o grande crime. É o maior crime que a humanidade já presenciou. E quem criou isso? Foi o absolutismo, não foi a Revolução Francesa. Os Estados modernos, vamos dizer, que se constituíram com entidades independentes e que hoje estão sendo absorvidas e subjugadas por um novo poder mundial, tá certo? Eles foram culpados de tudo isso. E de certo modo estão sendo punidos, né, pelo que eles não fizeram. Só que desde então a humanidade entra num negócio, vamos dizer, de pagar pelos seus pecados nas mãos de outros pecadores piores ainda. Quer dizer, o vingador do pecado é mais criminoso do que o primeiro pecador. Quer dizer, Lenin faz a Revolução Russa faz o tsarismo pagar pelos seus crimes, mas faz isso mediante crimes infinitamente maiores que os do tsarismo e assim por diante. Deu para entender? Uma lista de dúvidas aqui, mas... Uhum. Deixa eu só ver se essa gravação ficou bem. Pronto, vamos lá. Se tem pergunta? Bom,
A primeira pergunta é, já no início, em que medida o antigo regime fica claro na tua exposição como ele se encaixa na história e como ele inaugura a possibilidade das revoluções posteriores. Ele é a primeira grande revolução e a mãe de todas as revoluções. Mas em que medida ele se encaixa no teu próprio conceito de revolução? Quer dizer, é uma promessa de futuro. Ele é a primeira. Vamos dizer, é a primeira revolução no sentido de que ele encarna essa ideia mais claramente até do que qualquer outra a seguir. Porque ele promete uma situação melhor a ser obtida através da concentração do poder. E ao mesmo tempo, ele representa uma mutação total da estrutura do poder. Porque antes, vamos dizer, você tem o direito acima dos reis, agora você tem os reis acima do direito. Virou de cabeça para baixo. É que essa ideia da revolução como aquilo que vira a ordem social de cabeça para baixo é a ideia corrente. É a ideia corrente. Eu digo, bom, virar a sociedade de cabeça para baixo, vou dizer, nem sempre é necessário para a revolução. Quer dizer, a mudança social que ela faz pode não ser tão profunda, ela pode mudar a estrutura política sem aparentemente mexer na sociedade, que é exatamente o que estão fazendo hoje. Isso quer dizer, as várias economias das várias nações ficam mais ou menos intactas, você só cria por cima delas uma superestrutura. Então aparentemente você não virou a sociedade de cabeça para baixo. Eu digo, mas você não virou a sociedade, mas a ordem política você virou. Por exemplo, hoje nós temos as nações soberanas. De repente, não, as nações continuam lá cuidando dos seus interesses, etc., elas apenas se submetem a uma ordem geral jurídica, essa é uma nova ordenação jurídica internacional. Então pronto, você tem uma autoridade acima das nações pretensamente soberanas. Aparentemente você não mudou nada. Mas na verdade você mudou 100% a estrutura do poder. Você pôs embaixo o que estava em cima e em cima o que estava embaixo. Mas se na tua definição, essa mutação radical... Quer dizer, a mutação radical, ela é uma propriedade das revoluções. Como propriedade, ela está sempre presente. Mas ela não está, você dizer, no próprio conceito da revolução. Mas o que está no conceito é a concentração do poder para que haja uma mudança, uma melhor, um futuro melhor. É a proposta abrangente de um futuro melhor a ser realizada mediante a concentração do poder. Isso. E tal como você explicou a filosofia de Hobbes, por exemplo, me pareceu que, bom, a proposta de futuro... É a paz? Mas não me pareceu uma proposta abrangente no mesmo sentido. Como abrangente? Isso era toda a sociedade que estava envolvida nisso. Mas me pareceu assim, a proposta de resolver um problema específico que era o caos social causado pelas guerras de religião. Sim, mas veja, é evidente que toda revolução ela tem que ter, além do seu projeto de longo prazo, ela tem que ter um pretexto imediato. E o pretexto imediato era esse, mas veja, os estados não se constituem só com esse pretexto imediato. Cada um deles já traz em si toda uma mitologia milenarista. Você está entendendo? Quer dizer, na medida que você coloca o rei como representante pessoal de Deus, tá certo? Então ele tem uma missão. E você vê aqui, tão logo formado, cada um desses estados, daí começa aquele outro processo que é aquele que eu descrevo no Jardim das Afeições. Quer dizer, cada estado moderno, ele busca se substituir à noção do antigo império, ele busca ele se constituir como império. Então, o que é a concorrência imperialista que surge a partir daí? São vários projetos milenaristas em concorrência. Está entendendo? Então, quer dizer, esse elemento utópico de futuro não está ausente. Apenas, no primeiro momento, você fala mais do pretexto imediato. Você vê, o que está fazendo a nova ordem mundial agora? O pretexto imediato é acabar com a crise econômica. Eles enfatizam mais esta parte do discurso do que as promessas milenaristas de uma sociedade mundial maravilhosa.
Porque é isto que toca mais o coração dos ouvintes no momento. Mas os dois elementos estão lá presentes. Mas qual é a diferença disso que se chama de mitologia de cada um dos estados nacionais e aquilo, por exemplo, que o Weber chama de historiogênese, que segundo ele está presente em toda e qualquer constituição da sociedade, revolucionária ou não? Veja, é evidente que toda sociedade política tem que justificar a sua existência. Tá certo? E daí a tendência de você explicar todo o passado como algo cuja culminação é você mesmo. Tá certo? Isso aí ainda não é revolucionário em si. Isso é simplesmente um processo legitimador normal de qualquer nova estrutura de dominação que existe. O que vai caracterizar a coisa como revolução? Veja, um governo muito antigo e tradicionalista e conservador pode se legitimar assim do mesmo modo. Quer dizer, a historiogênese não é um elemento revolucionário em si. Ela é simplesmente um elemento inerente à existência do poder constituído. Mas qualquer poder constituído vai tender a se legitimar assim, a não ser que não haja desafios culturais que o induzam a isso. Se ele não é pressionado a se justificar historicamente, ele não inventa justificativa nenhuma e pronto. Fica tudo implícito, por assim dizer. O que vai caracterizar o elemento revolucionário é, primeiro, a promessa de uma ordem melhor. Pode ser de curto e de longo prazo. Isso aí é indiferente. No caso do surgimento do absolutismo, a coisa surge como resposta a uma situação imediata. Assim como a nova ordem mundial está se formando também, oferecendo como pretexto o quê? A crise econômica, o banditismo organizado, a pirataria, a pedofilia internacional, que eles mesmos fomentam e eles mesmos prometem resolver. Né? Então, frequentemente, vamos dizer, o próprio portador da solução é ele mesmo o criador do problema. Tá certo? Mas o problema surge como um pretexto. Mas a promessa da solução no estado, o estado de coisa imediato, tá certo? É difícil você fazer uma revolução sem haver um pretexto imediato. Na Revolução Francesa também houve um pretexto imediato. Na Revolução Russa também, na Revolução Chinesa também, todas elas têm. Tá certo? Então, o discurso utópico futuro surge embutido dentro do discurso da legitimação imediata. Mas isso não faz diferença. Quer dizer, a longo prazo, vista a coisa, depois de decorrido muito tempo, nós tendemos a prestar mais atenção no discurso utópico. Por quê? Porque ele está falando mais de nós. Mas no momento, né, em que a coisa eclode, eu acho que as causas imediatas chamam muito mais a atenção das pessoas. Como, por exemplo, o problema dos impostos na França. Está entendendo? É que a única diferença, ou a diferença fundamental que eu consigo captar nessa exposição a respeito do antigo regime e em outros processos de acumulação repentina e radical de poder, desde a antiguidade, desde que os impérios cosmológicos se formaram a partir de tribos, é essa subversão então da ordem de autoridade espiritual e ordem temporal. Claro. Não houve ruptura mais profunda do que essa. Nem mesmo a Revolução Francesa, a Revolução Russa não são nada perto disso. Elas são apenas a continuidade natural desse processo. Isso quer dizer que o poder político vai se tornando cada vez mais independente de qualquer autoridade moral ou religiosa. Mas essa ruptura, ela é algo premeditado, pensado em termos revolucionários, ou ela é uma consequência de uma situação de fato? Isso não tem resposta, porque você só pode responder caso por caso. Você tem que ver como aconteceu em cada momento. E mesmo assim você vai ver que um indivíduo tinha a noção muito clara da coisa a longo prazo, o outro também não tinha, o outro não tinha, e o que não quer dizer que o primeiro tenha sido mais importante do que o segundo. Quer dizer, um sujeito que não está entendendo nada do processo, ele pode casualmente adquirir uma importância extraordinária no calor dos acontecimentos. Então, essa pergunta não tem resposta teórica. Mas nem precisa ter. Onde então está o meu erro quando eu tendo a ver que, mais do que a concentração de poder em si, a grande causa disso
foi a fragmentação da religião e, consequentemente, me parece que a fragmentação da religião surge, então, de um fenômeno, por assim dizer, pré-revolucionário, que é a reforma. Então, quer dizer, a reforma é a revolução incompleta que o advento do absolutismo completou. Quer dizer, a reforma em si não é um movimento revolucionário, embora tivesse vários dos componentes que depois se condensaram no movimento revolucionário. Né? Mas ela cria a situação, vamos dizer, que se completa no advento dos Estados modernos. O Estado moderno não existiria se não fosse a reforma. Mas não estava nos planos exatamente da reforma. Lutero chega a conceber isso, ele concebe um modelo de Estado alemão, mas já tardiamente, quando a coisa já está desencadeada. Entendeu? Ele vem pensar nisso só quando faz a aliança com os príncipes, e daí ele inventa um modelo de Estado alemão, constituído por esses dois pilares, a igreja e a aristocracia. É que aí não só a reforma se torna uma condição sine qua non, quer dizer, sem ela nenhuma concentração de poder na Europa teria esse aspecto revolucionário. Não, nenhuma concentração de poder seria necessária. E mais do que isso, um dos outros componentes da tua pesquisa é a coisa da unidade do movimento revolucionário. E aí, essa inclusão do antigo regime aí, ela se torna um problema, porque todos os revolucionários posteriores, eles se reportam aos heresiarcas, mas jamais aos membros do antigo regime, aos concentradores de poder, aos criadores dos estados nacionais, como seus precursores. Você está enganadíssimo. É mesmo? Esses reis que criaram poder são ídolos. Quer dizer, Maquiavel é um ídolo no movimento revolucionário. E a ideia maquiavélica da concentração do poder também. Você vai ver que Karl Marx considerava essa concentração do poder um grande progresso. Assista o filme do Eisenstein, Ivan o Terrível, e você vai ver tudo o que os comunistas pensam disso. Ivan o Terrível é o grande herói, porque ele derrotou a sociedade conservadora e criou o Estado moderno. Quer dizer, o que os revolucionários odeiam não são os criadores do absolutismo, são os netos deles. Justamente quando o absolutismo já estava decadente e quando já havia outros focos de poder se formando na sociedade. Quer dizer, eles se voltam contra o absolutismo quando esse se torna fraco. Por que eles não fizeram a revolta contra Luís XIV? Porque ele era forte. Fizeram contra Luís XVI porque era fraco. Quer dizer que esses criadores do Estado moderno, eles são ídolos do movimento revolucionário. Todos eles. Na continuidade, o absolutismo se torna inimigo. Mas você veja, a Revolução Francesa, ela, por um lado, ela é precursora da Revolução Comunista. E, por outro lado, é inimiga, porque ela cria a sociedade burguesa. Mas esta é a dialética da Revolução. A Revolução, ela cresce destruindo-se a si mesma. Você está entendendo? Quer dizer, ela absorve e destrói os seus precursores. Que é um processo dialético normal, como Marx explica. Então, o senso de continuidade histórica está perfeitamente presente entre o absolutismo e a revolução, claramente presente. Não há um só revolucionário que não considere que a quebra do poder da igreja pelos monarcas tenha sido um elemento progressista. Ou seja, nesse ponto da pesquisa fica mais claro do que nunca que é uma correspondência perfeita entre crise da autoridade espiritual no Ocidente e advento do movimento revolucionário. Claro. Quando a autoridade espiritual, então, quando a autoridade espiritual está presente e disseminada em toda a sociedade, você não precisa de um poder político central que comande tudo. Você vê o que aconteceu na Revolução Americana, né? Chamada Revolução Americana.
Aqui a democracia foi possível porque você tinha autoridade espiritual. Todo mundo se reportava mesmo à Bíblia. Então, como as pessoas, vamos dizer, se policiavam a si mesmas em função, vamos dizer, de uma autoridade meramente espiritual, da qual eles tomavam conhecimento na Bíblia, então você não precisava ter um governo central que policiasse todo mundo e que botasse todo mundo na cadeia. À medida que você vai perdendo a autoridade, que os Estados Unidos descristianizam, o que acontece? O Estado vai aumentando de poder. Quer dizer, você ficar livre ao mesmo tempo da moral e do Estado é impossível. Ou você cede à moral, tá certo? Ou então o Estado vai ter que tomar conta de você. Essa interpretação do antigo regime como revolucionário é algo novo que está saindo da sua pesquisa, ou existe documentação sobre isso? Existe quem veja esse processo? Como em assim? Todos esses negócios, tem pessoa que viu um pedaço, viu o outro. O que não tem, não existe nenhuma abordagem do movimento revolucionário como um todo. Porque na hora que eles definem o movimento revolucionário, eles já cortam. Eles já perdem a unidade. Por quê? Porque você tem essa imagem hipnótica da Revolução Francesa como modelo. Então eles não têm uma definição suficiente, não subiram suficientemente no nível de abstração para poder definir o movimento revolucionário em termos universais. Quer dizer, as definições que eles dão são empíricas, são condicionadas a uma situação ou a outra. Só na hora que a gente abstrai o que é a essência do movimento revolucionário. A essência do movimento revolucionário é a promessa de futuro a ser realizada mediante a concentração de poder. Aí você entende a unidade da coisa inteira. Desde os primeiros movimentos milenaristas até agora. E você entende que o problema é sempre um só, quer dizer, é de você tentar resolver as coisas através do poder político e não através da ação cultural. E quando você faz a ação cultural, é como Gramsci, você domina a cultura para você dominar o Estado. Quer dizer, o Estado é sempre a chave de tudo isso. E o Estado realmente é um leviatã, é um monstro. E foi criado pelo quê? Pelo rei, foi criado pela Revolução Francesa. Esses reis são os primeiros revolucionários. Né? Então, assista o Ivan Terrível e você vai ver que o Eisenstein entendeu perfeitamente bem. Quer dizer, aquele é o herói da revolução, é o sujeito que quebrou a sociedade tradicional e criou um poder político acima de tudo. E essa primeira revolução é a culminação de algo que contém aí os heresiarcas cristãos, os humanistas renascentistas, tudo converge para... Todos esses elementos que são independentes entre si. Quer dizer, a formação do Estado moderno, o que tem a ver com os heresiarcas? Não tem nada a ver. Mas ela cria um elemento. Assim como, por exemplo, a organização do movimento político como Calvino cria. O que tem a ver com o resto? Nada, foi uma ideia que Calvino teve. Tá certo? Mas aos poucos isso tudo vai se somando. E quando chega na Revolução Francesa, você tem tudo isso ao mesmo tempo. Elucidar esse processo em detalhes não é algo que eu pretendo fazer. Eu estou só criando a estrutura geral para poder depois criando um corpo de conceitos que permita depois contar a história nos seus detalhes com toda a continuidade e com todas as contradições internas que teve. Mas isso é trabalho para muitas gerações de historiadores. É uma coisa que eu mesmo não vou poder fazer, é impossível. Eu estou apenas mudando o conceito e, portanto, os termos com que a história é escrita. Quer dizer, a história moderna é a história do movimento revolucionário. É a história da mente revolucionária. Né?
Não há praticamente não há outros elementos aí no cenário, exceto nos Estados Unidos. E é por isso mesmo que os Estados Unidos é o foco hoje de todo o movimento revolucionário. Quer dizer, fundamental para que a revolução se mundialize é destruir os Estados Unidos. É de repente a única coisa diferente que tem. Sei que você não gosta muito de usar termos como revolta contra Deus, etc., para falar dessa. Não, mas isso são metáforas, isso é insubstantivo. Mas ao mesmo tempo fica cada vez mais nítido à medida que a pesquisa vai progredindo essa dialética da revolta contra a autoridade espiritual. Como é que você pode dizer, por exemplo, que o rei está revoltado contra Deus se ele acredita que ele está diretamente submetido a Deus? Ele não está revoltado contra Deus. Mas é a autoridade espiritual que nele desce um degrau e em cada revolução desce mais degraus até se inverter completamente, não? Olha, a revolta não é contra Deus, entre aspas. Tá certo? A revolta é contra a ordem tradicional, na qual, vamos dizer, a religião e a cultura tinham poder sobre os governantes. Quer dizer, a mesma coisa, aquele mesmo mito, vamos dizer, que tem ali no Guénon, o javali e a ursa. Quer dizer, autoridade espiritual, poder temporal, este é sempre o problema. E nesse sentido, é claro que esse livro do Guénon é uma coisa fundamental. O que é que nós possamos alegar contra o Guénon sobre outros aspectos? Bom, nesse ponto ele está inteiramente certo. Quer dizer, o poder temporal vai se sobrepondo cada vez mais, ele usurpa a autoridade espiritual. Quer dizer, o que nós vemos hoje? Esse pessoal do globalismo inventando uma religião biônica para impor no mundo inteiro, quer dizer, aí é a usurpação completa, né? Nesse sentido, você pode, a longuíssimo prazo, você pode dizer que é uma revolta contra Deus, é uma revolta contra a ordem divina. Mas, historicamente, você não pode dizer que foi isto, em cada um dos seus momentos. As pessoas, pelo menos, não pensavam que estavam fazendo. E estavam fazendo isso. Você vê, a autoridade espiritual é uma coisa difusa. Não é isso? Se ela se condensa num poder capaz, vamos dizer, de punir materialmente as pessoas, ela deixa de ser autoridade espiritual, é um poder temporal. Não é isso? E há um limite para ela fazer isso. Né? Isso aparece na Bíblia, quando os caras querem eleger um rei. E o profeta avisa, fala, o rei ele vai tomar suas filhas, ele vai dar seus filhos no exército, etc, etc. Cuidado com isso. E, no entanto, ele mesmo nomeia o rei. Que é justamente Saul que tentou fazer uma série de desgraças. E isso aí, de certo modo, resume a história humana. Né? Quer dizer, onde você tem uma sociedade que é temente a Deus, você não precisa de um poder central tão forte. Se você constitui esse poder central, ele mesmo se torna um fator de rebelião.
você não esqueça que na Bíblia está escrito assim, os anjos das nações são demônios. Quer dizer, a hora que você cria uma nação, um Estado, então você cria um cosmo, como diz o Frege, né? Esse cosmo tem um anjo que o protege. Esse anjo é um demônio. Quer dizer, o desejo de mandar nos outros, o problema não é, quer dizer, tanto eu não acredito que o ser humano tenha naturalmente esse desejo. Eu acredito que ele tem sobrenaturalmente esse desejo. Quer dizer, não é um estado de natureza, da guerra de todos contra todos, isso aí não existe, isso é uma projeção. Tá certo? Mas você vê que o desejo de mandar nos outros não é uma coisa natural. Não tem sentido. Você encarar isso como um impulso natural do ser humano? Como natural? Quer dizer, aqui, necessidade orgânica isso atende? Nenhuma. O desejo de você mandar nos outros só aparece quando aparece um medo extraordinário, né? E esse medo extraordinário é de infusão demoníaca, não natural. Uma das tentações que Claro. o demônio oferece é Claro. Quer dizer, o que Hobbes imaginou como estado de natureza é o inferno. Não é o estado de natureza. Ele projeta o inferno na antiguidade, na pré-história, por assim dizer. Mas você imagina se tinha algum homem de Neandertal querendo mandar em todos os outros. Ele não tinha nem capacidade de abstração suficiente para conceber uma coisa dessa. A maior parte das pessoas não tem. A maior parte das pessoas não é capaz de conceber a estrutura social onde está. Portanto, elas não podem ter uma ambição de poder desse tamanho. Você pega uma favela, quantos membros da favela querem se tornar pessoalmente os chefes do narcotráfico? Eu acho que só 2 ou 3. Que são pessoas diferentes dos outros, que eles têm aquela, vamos dizer, aquela intensidade passional demoníaca, não é? Que a maior parte das pessoas não tem. Quer dizer, o desejo de você mandar em todos os outros é uma paixão demoníaca e não um instinto natural. Está entendendo? Então, nesse sentido, não é propriamente uma revolta contra Deus. Quer dizer, é uma tentação demoníaca que aos poucos vai e coloca, no fim das contas, coloca o sujeito contra Deus. Mas não num primeiro momento. O diabo engana as pessoas. Ele não diz você tem que ficar contra Deus. Você definir como uma revolta contra a ordem tradicional é extremamente esclarecedor, porque explica o próprio caráter das inversões. Como... O que é a ordem tradicional? A ordem tradicional é a paz. O que é a paz? É a convivência entre pessoas que amam as mesmas coisas. É a convivência baseada no amor ao próximo. Que é a coisa natural no ser humano, pô. A natural não é a guerra de todos contra todos. A natural é o amor ao próximo. Eu sei que é natural, o sujeito dizer, não, eu vou matar todo mundo, só eu vou mandar aqui. O que é isso, pô? Quantas pessoas têm essa ideia? Pouquíssimas. Não é de maneira alguma coisa natural. Deu para entender?